Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa com a Prof. Mônica. Hoje nós vamos estudar sobre os pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? Esse, essa, isso, este, esta, isto ou aquele, aquela, aquilo. Nós temos 3 situações importantes para aprendermos a utilizar esses pronomes. Nós podemos saber utilizá-los em relação ao espaço, se está perto, se está um pouco longe, se está muito longe. Nós também temos que aprender a usar em relação ao tempo, se estamos falando algo no presente, no passado próximo ou no passado muito distante. E ainda em relação ao texto, algo que eu já citei ou algo que eu ainda irei citar. Combinado? Vamos para os exemplos. A primeira situação que precisamos saber colocar o pronome demonstrativo adequadamente é em relação ao espaço. Se eu estiver citando algo que está perto de mim, que está comigo, eu vou usar este, esta ou isto. Por exemplo, este celular é meu. Eu gosto muito deste relógio. Então, tanto o celular quanto o relógio estão bem próximos de mim. Eu vou usar este, eu posso usar esta, isto, disto, se está comigo. Digamos que eu vou dar um exemplo, vou falar algo sobre um objeto, algo que está com alguém que está falando comigo. Então, eu vou falar o seguinte: esse celular que está na sua mão é muito bom. Olhem, o celular não está comigo, eu estou falando do celular que está com ele ou com ela. Então, se eu estou falando de algo que está com a pessoa que está dialogando comigo, eu vou usar esse, essa ou isso. E tem ainda uma outra situação. Eu posso dizer ou falar sobre algo que nem está comigo, nem está com ele. Está distante de nós dois. Não está com ela. Então, eu vou falar aquele, aquela ou aquilo. Por exemplo, aquele celular que nosso amigo comprou não é muito bom, ok? Um outro aspecto que é importante lembrar e estudar sobre os pronomes demonstrativos é em relação ao tempo. Se eu vou usar no presente, eu vou usar este, esta, isto. Se eu vou falar de algo que aconteceu num passado próximo, esse, essa, isso. E se eu vou falar de algo que aconteceu há muito tempo, eu vou falar aquele, aquela ou aquilo. Vamos para os exemplos? Olha, este ano de 2020, nossa, tá muito complicado, não é? Então, este ano é presente, então eu vou usar este. Se eu for falar de um passado próximo, olha como que eu vou fazer. Esse ano de 2019 foi maravilhoso. Esse ano de 2019 foi um passado, só que é um passado próximo. E eu posso ainda usar o pronome demonstrativo para falar de algo que aconteceu há muito tempo. Como assim, olha, deixa eu falar para vocês um exemplo que aconteceu há muito tempo. Aquele ano de 1983 foi muito marcante. Então, olha, 1983 tem muito tempo que aconteceu. Então, aquele ano. Para referirmos a palavras do texto, nós temos que analisar se a palavra já foi citada ou se a palavra será citada. Se ela já foi citada, eu vou usar esse, essa, isso. Se ela ainda será citada, eu vou usar este, esta, isto. Observem os exemplos. Quando o professor falou tudo que cairia na prova, eles reclamaram: tudo isso! Isso! Os alunos falaram tudo isso porque o conteúdo já foi dito pelo professor. Agora, em outra situação. A decisão tomada pelo governo foi esta: continuar em quarentena. Esta. Por quê? A situação, a decisão tomada pelo governo não foi dita ainda. Foi esta. Esta qual? Continuar em quarentena. Então, eu citei a decisão do governo após a palavra esta. Então, por isso que eu usei esta. Se eu for
relatar algo que ainda eu vou citar, eu vou usar esta, isto, este. Se eu for falar algo que eu já citei na frase, se eu for retomar a frase ou a palavra que já foi dita, então eu uso esse, essa, isso. Até a próxima, façam as atividades e treinem bastante.